Vamos lá, número 8. Vou pegar aqui o... Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo com Deus. Isso é 1 Coríntios 14, 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado. Aqui eu não preciso nem explicar, né? Que o pentecostal ele fala a linguística não idiomática dele e nunca tem intérprete. Eu passei mais de 10 anos em uma igreja pentecostal. Eu nunca vi o dom de línguas ser interpretado. Nunca. Paulo, cheio do Espírito Santo, falando em nome de Deus, ordena que você fique calado. Algum pentecostal obedece isso aqui? Não. Número 9. A palavra usada por Paulo em 1 Coríntios 14, 27 é diermeneu, significa interpretar, é usada em dois sentidos. Tá? O de explicar um texto bíblico ou profecia, ou de traduzir um texto. Então, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 27, que é necessária interpretação, sabe que haja interpretação, a palavra interpretação serve tanto para interpretar um texto, uma fala, quanto para traduzir. Certo? Então, por exemplo, em Lucas 24, 27, é usado para explicar a profecia. Né? Em Atos 9, 36, é uma mera tradução. Perceba que se encaixa em numa fala idiomática. Falar em um idioma nunca antes aprendido. Se encaixa. Né? Agora, interpretar a língua ininteligível, com esse sentido, de Hermedeu nunca aparece. Nem na Bíblia, acho que nem em lugar nenhum, né? Então, esse é o 10. Ah, eu pulei um. Eu sempre pulo um ponto, sempre esqueço um. Quanto à Torre de Babel. Pra você perceber, a Torre de Babel ela é uma inversão do, do dom de línguas. Esse ponto aí é interessante ficar aí de reflexão, né? Porque na Torre de Babel as línguas humanas, foram repartidas em ira. Deus repartiu as línguas como castigo, como ira. No Novo Testamento, quando os crentes recebem o dom de línguas, as línguas humanas são repartidas. Porém, já não é ira. Né? É graça, é favor de Deus, é misericórdia, é dom sobrenatural de Deus, etc. Número 11. 1 Coríntios 14, 16, Paulo diz: como o idouto dirá o amém. Aqui é mais um indício. Tá? Isso aqui é apenas indício. Os outros que eu citei são mais contundentes. Esse aqui é um indício. Paulo diz: como o idouto dirá o amém. Idouto é o que não estuda grego. O que não fala o meu idioma, basicamente. Porque era o sujeito que fala só a língua materna dele. Tá? Era o idouto. Então perceba, Paulo usou uma palavra que designa alguém que não fala outros idiomas. É o não poliglota. Então, se Paulo diz, como o idouto dirá o amém, Paulo está sugerindo que talvez, se houver alguém na igreja que fala vários idiomas, talvez ele possa dizer o amém. Porque como o dom de línguas é o dom de falar em idiomas, se tiver alguém que conheça algum daqueles idiomas, a pessoa vai conseguir entender mais ou menos, né? Porque o dom de línguas dele não é só falar em idiomas, nunca antes aprende, não é apenas isso. Ele também envolve o conteúdo é misterioso. Então, se eu falo russo e o irmão está falando russo, eu posso, talvez eu entenda. E mesmo falando russo, talvez eu não entenda, porque o conteúdo é misterioso. Então eu consigo traduzir, mas não consigo entender. 12. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. Mais uma sepultada que Paulo dá no pentecostalismo, porque se eu digo algo e você não concorda, você ao menos tem o direito de discordar, né? Agora, meu amigo, se eu digo para você um decanturébia, um chúria, você discorda como? Como é que você julga
se o que eu disse está correto ou não. Então, o dom de línguas pentecostal é injugável. Então, o espírito dos profetas aí no pentecostalismo passa longe, né? Não tem como julgar. Número 13. O dom de línguas verdadeiro serve de evidência. Tá? Atos 10:47. Quando Pedro vê que os samaritanos, acho que são samaritanos, eles estavam falando em línguas, não lembro se são, eu vou ler o texto, para não ficar só com base na minha memória. Atos 10:47. Pode alguém impedir que se batizem com água os que receberam o Espírito Santo como nós? Tá? Aqui é Pedro pregando a Cornélio, não é? Isso. É Pedro, a Cornélio e os demais pagãos que estavam lá se convertendo. Então, lá em Atos 10:47, Pedro ele se convence ao ver o dom de línguas. Olha, isso mostra que o dom de Deus ele é distinto. Ou seja, só de ver, de ouvir, eu consigo distinguir. A mesma coisa aconteceria se eu visse, por exemplo, alguém falando em alemão. Eu não sei falar alemão, mas eu reconheceria a sonoridade do alemão. Então, Pedro, ao ver aquilo, ao ver até crianças, talvez, falando em diversos idiomas, aquilo convence Pedro. E convence todo mundo, porque o texto está em Atos justamente para convencer de que os pagãos convertidos, os gentios, eles também receberiam o dom de Deus. Então, agora, se aquelas pessoas estavam falando pra, de Candeirabaçúbia, isso não convenceria ninguém. Porque qualquer um pode imitar um pra. Você tá vendo como nada no Novo Testamento se encaixa. Nem eu estou trazendo cada evento. Nada no Novo Testamento se encaixa com o dom pentecostal. Nada. Tá? Número 14. Mais um indício. No número 14, Paulo usa a palavra bárbaro. Né? Diz que o irmão será bárbaro para mim, se eu não falar com ele no idioma dele. Bárbaro, a palavra bárbaros em grego, é usada para designar aquele que não fala o meu idioma. Aquele que não fala o meu idioma. Então, mais uma vez, em 1 Coríntios 14, tem mais um, acho que já tem uns 6 aqui, onde Paulo está indicando que ele está tratando de um dom de falar em idiomas. Número 15. Paulo, diversas vezes, ele fala de ordem no culto. Tá? De manter a ordem no culto. Me diga uma coisa. É possível manter a ordem no culto pentecostal? Olha, eu já vi algumas igrejas pentecostais bastante organizadas. Agora, são igrejas justamente onde as pessoas não têm muito costume de falar em línguas. São as mais organizadas. Tem igreja pentecostal, mesmo as organizadas, viu? Que levanta o irmão e interrompe. O pastor está pregando, o cara interrompe. Eu sou o Senhor quem fala contigo. Então, quando Paulo diz que é preciso haver ordem no culto, ele está solapando toda a igreja neopentecostal, por exemplo. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Tem gente que acha que o neopentecostalismo ele nasceu do pentecostalismo. Na verdade, o neopentecostalismo ele é o proto-pentecostalismo. Primeiro existiu o neopentecostalismo, que não tinha esse nome, tá certo? Ele foi se organizando, ele foi se tornando um pouco menos pior, e aí surge o pentecostalismo clássico. Quando o pentecostalismo começa a retornar às suas origens, aí chamam de neopentecostalismo, para se afastar. Tem que ter um vídeo só sobre isso, só sobre a história do pentecostalismo. Do pentecostalismo vai ter. Vai ter. Número 16. Paulo fala
em mistérios. Eu acho que eu já trouxe isso aqui em outro vídeo. Em grego, mistério sempre se refere a segredo do evangelho. Mistério nunca é pra na Bíblia, tá? Então, mais um aí. Número 17. Questão da língua dos anjos. Já expliquei, acho que eu já expliquei a língua dos anjos também. Eu vou guardar isso aqui para outro vídeo. Número 18. Número 18. Diversas vezes o pentecostal vai dizer que Paulo está dando exemplo. Não, ele está dando exemplo. E nunca ele está falando do que ele quer, né? Mas em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós. Olha, se Paulo diz: dou graças a Deus porque falo mais, se referindo ao dom de línguas, ou seja, ele fala mais idiomas, né? Ele tem em maior proporção, maior porção, o dom de línguas. Agora, se o dom de línguas é fala não idiomática, o que Paulo está dizendo não faz o menor sentido. Paulo está dizendo o quê? Que fala mais para praia? Eu falo mais para praia do que todos vocês. Então, tá aí, foram mais ou menos umas 18 provas bíblicas de que o dom de línguas pentecostal não tem nada a ver com o dom bíblico. Agora a gente vai para o próximo vídeo para argumentos históricos, tá? A gente vai ver quanto que foi inventado essas coisas. Mais uns 20 argumentos históricos, né?